Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir acompanhe os destaques. Camionistas de longo percurso que exigiam melhores condições laborais, demitidos por terem aderido à manifestação. Caso se prove envolvimento de atos corruptos, Vitória Diogo poderá ser condenada e indemnizar o Estado. Académico Alberto Ferreira diz que esquecer Manuel Chang é hipotecar a recuperação de ativos e bens apropriados ilicitamente aos moçambicanos. Camionistas de longo curso que exigiam melhores condições laborais foram demitidos esta segunda-feira dos seus postos de trabalho por terem aderido à manifestação. De referir-se que estes manifestantes foram espancados pela polícia quando se manifestavam contra as péssimas condições laborais. Após ser liberado pelo Tribunal da cidade de Nampula por insuficiências de provas, parte destes, na sua maioria da empresa Polar, foram escoraçados pelo patronato. O que está a acontecer aqui é o seguinte: nós estávamos presos por causa da manifestação que nós tivemos no dia 2 e fomos presos, fomos soltos na sexta-feira. Sexta-feira não podemos chegar aqui, chegamos hoje, segunda-feira, para nos apresentarmos. Chegando à empresa, fomos surpreendidos com essas pastas dentro do carro da empresa, que tiraram aqui fora para vir deixar aqui conosco. Ficamos sem saber se estamos a ser despedidos ou o quê, então isso nos alarmou. Essa é a razão que estamos a procurar quem é o de direito para velar disto. Estamos a ser injustiçados. Nós estamos a trabalhar dias e noites e fizemos longo curso. Nossos pertences ficam no caminhão, mas estamos a ficar alarmados por ver os nossos pertences assim como estão. Estamos a pedir quem é de direito para ver acerca dessa. E fomos interditos de entrar na portaria. Ao procurar saber, a segurança não nos deu satisfação. Tentamos a direção para aproximar, nos explicar o que está por detrás disto. Bom, a única coisa que nos falaram, que a direção falou neste caso, é que o diretor-geral não está. Nós temos que sair daqui. Temos que sair daqui, irmos nas nossas casas. De acordo com os lesados, desde a chegada de uma das gestoras da firma, de nacionalidade portuguesa, o ambiente na empresa não tem sido das melhores. Desde que entrou a dona Bárbara nesta empresa, todo o cenário mudou. Parece que esta empresa, acho que é dela, eu não sei se é dela, né? Mas ela entrou aqui, nos encontrou, nós já trabalhamos aqui. Ela fala muito mal conosco, ela não tem modo de falar conosco. E quando nós chegamos aqui para ver se apresentar, ela disse que não podemos entrar porque o diretor não está em Pemba, que tínhamos que ir para casa, esperamos quinta-feira para podermos vir falar com o diretor. De repente ela vem com essas coisas. Então, nós ficamos sem entender por que ela também não esperou o diretor quinta-feira para poder tirar nossos pertences. Se o diretor não está, ela diz que não manda. Por que ela tirou nossos pertences? Por que também não esperou o diretor para chegar para poder tirar nossos pertences? Contactada telefonicamente a gestora da referida empresa Polar, esta ludibriou a nossa equipe de reportagem, alegadamente que não se encontrava no estaleiro. Momentos depois, a lente da TV Sucesso flagrou a mesma gestora saindo do estaleiro. A oposição diz que há necessidade de se melhorar o critério de seleção de membros da sociedade civil para integrar a Comissão Nacional de Eleições, visando a integridade da Comissão Nacional de Eleições. O MDM alerta para a necessidade de corrigir os erros cometidos no processo eleitoral anterior, de modo a evitar que se escolha uma sociedade civil fantasma criada pelo partido no poder. Democracia é este poder dos cidadãos participarem nos processos. Portanto, é bom que os cidadãos moçambicanos tenham consciência, imbuídos da cidadania, que concorram, obviamente, para estes lugares. Agora, é preciso olhar a cada uma das associações ou das organizações da sociedade civil, vermos se de facto são aquelas organizações da sociedade civil ou é mais, digamos, aquilo que aconteceu no processo da campanha eleitoral, no processo eleitoral, em que havia uma sociedade civil fantasma criada pelo partido no poder.
A Renamo diz que os erros são recorrentes no processo de seleção dos membros da sociedade civil porque está-se perante um governo ilegítimo e que não representa os interesses do povo. Quando é um governo ilegítimo, situações como estas, desprezo, não há tanto vontade de resolver problemas candentes na vida dos cidadãos moçambicanos, é típico e é próprio de quem não sofreu para alcançar. Ou seja, é alguém que percebeu que estamos aqui como governo ilegitimamente, mesmo assim podemos não prevalecer e também podemos não tanto resolver os problemas do povo moçambicano porque não nos faz falta ou qualquer uma outra coisa parecida. Fernando Bismarck não descarta a possibilidade da revisão do modelo de seleção para garantir transparência e não intervenção dos partidos na ação dos membros da sociedade civil selecionados. O mais importante nisto tudo é que os membros da Comissão Nacional de Eleições serão eleitos aqui na Assembleia. Obviamente que os partidos terão uma palavra a dizer. Agora, o que temos que enaltecer é esta vontade de participação dos cidadãos. É um ato de cidadania esta participação. Agora, obviamente que se há organizações que surgiram hoje apenas para concorrer, bom, teremos de repensar o modelo. Mas mais importante é este espírito de cidadania e de participação política dos cidadãos moçambicanos, queira por via da sociedade civil, quer por via dos partidos políticos. Refere-se que o partido no poder promete pronunciar-se sobre o assunto, mas mesmo sem gravar entrevista, assegura que em nenhum momento a formação política influencia a seleção dos membros da sociedade civil. As novas alterações ao Código Penal moçambicano passam a vigorar a partir de janeiro de 2021, após o fim de uma suspensão de 6 meses devido à pandemia da Covid-19. Em entrevista à Lusa, o presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República, Antônio Bueno, avança que o prazo de suspensão da entrada em vigor da revisão do Código Penal expira a 31 de dezembro, passando o novo texto jurídico a vigorar a partir de 1 de janeiro. Nos últimos meses, após a suspensão da vigência das modificações ao Código Penal, foi depositada no Parlamento uma proposta de revisão de 2 artigos que poderá ser debatida ao longo desta semana na Assembleia da República, mas não especificou o teor da iniciativa, segundo avançou Antônio Bueno. A revisão do Código Penal passa a punir gravações não autorizadas, agiotagem e violação de normas orçamentais por dirigentes estatais. As mudanças introduzidas punem com pena de prisão até 1 ano e multa correspondente para quem gravar, registrar, utilizar, transmitir ou divulgar qualquer conversa, comunicação telefônica, imagem, fotografia, vídeo ou mensagens de correio eletrônico, de rede social ou de outra plataforma sem o consentimento do proprietário. A atividade de agiotagem passará a ser sancionada com pena de prisão entre 1 e 5 anos de prisão, havendo uma pena de 2 anos de prisão para quem cobrar dívidas por conta do agiota. Já os servidores públicos que violarem as normas do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado serão condenados a apenas entre 2 e 8 anos de prisão. O Código Penal, em vigor, foi aprovado em 2014 em substituição de normas anteriores à independência de Moçambique, em 1975. O académico Alberto Ferreira diz que esquecer Manuel Chang é hipotecar a recuperação de ativos e bens apropriados ilicitamente aos moçambicanos. De referir que Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, está preso na África do Sul, acusado de fazer parte do calote dado aos moçambicanos em relação às dívidas ocultas. Manuel Chang foi detido em dezembro de 2018 na vizinha República da África do Sul, quando estava em trânsito para o Dubai, acusado de ter orquestrado o endividamento de mais de 2,1 mil milhões de dólares das ditas dívidas ocultas. Alberto Ferreira entende que Manuel Chang é apenas uma das vítimas do regime corrupto e que seu maior pecado
foi ter acatado as ordens do governo, liderado pelo, na altura, Presidente da República, Armando Guebuza. Chang não é culpado até de envolver-se nesta situação. Ele cumpria as ordens de alguém. Portanto, nós temos que eliminar e terminar com todas estas questões, toda a questão ligada à corrupção em Moçambique, estrutural e sistemática. Sinto muito que Chang esteja a pagar sozinho toda esta situação, né? E do outro lado também eu tenho que reafirmar, e felizmente nós aprovamos na Assembleia da República os documentos para a recuperação dos bens para o Estado. Nós, moçambicanos, não ganhamos se Chang está na cadeia. Nós ganhamos quando eles podem devolver, como em Angola, devolveram cerca de 5 bilhões de dólares. Mas também os bens devem ser devolvidos ao Estado para todos os moçambicanos. A fonte fala de um sistema estruturalmente mergulhado na corrupção endêmica. Nós estamos num sistema estruturalmente de corrupção. O Moçambique se deve definir como um país e faz parte dos 10 países mais corruptos do mundo, e este facto não é insignificante. E isso quer dizer que o sistema está todo estragado. Quer dizer que, a partir da presidência da República, pega o telefone, pode chamar ao governador do banco, diz: dá-me dinheiro, o governador do banco vai dar. Gove, o que faz é cumprir, porque é um sistema jerarquicamente corrupto. E a África do Sul é um país soberano. Moçambique não pode, portanto, nem obrigar a justiça sul-africana à questão de Chang. Nós só temos que esperar até onde a justiça sul-africana possa decidir. Ferreira alerta ao governo para que não desista da disputa judicial com a contraparte sul-africana, com vista a permitir a recuperação de dinheiro adquirido ilicitamente por grandes elites políticas no poder. O governo está a dar sinais de que pretende combater os crimes ligados à corrupção e também ligados às dívidas ocultas. Esta é a razão pela qual estamos a ver as pessoas envolvidas estão neste momento na cadeia. O governo moçambicano não pode esquecer-se deste caso, deixar simplesmente para a justiça sul-africana. Deve continuar a bater na tecla até que Chang possa ser responsabilizado em Moçambique. É um ganho quando os delinquentes corruptos moçambicanos são julgados dentro do próprio território nacional. Refira-se que desde que o ministro da Justiça sul-africana, Ronald Lamola, recusou a extradição de Emmanuel Chang para Moçambique em 2019, a PGR tem feito de tudo para trazer o ex-ministro das Finanças ao país. O jurista Baltasar Fael diz que Vitória Diogo corre o risco de indemnizar o Estado. A governante é supostamente acusada de corrupção. O Gabinete de Combate à Corrupção da província de Maputo está a investigar a secretária de Estado da mesma, Vitória Diogo, por suspeita de corrupção no arrendamento da residência no valor de 400 mil meticais mensais, onde o Estado já despendeu de janeiro a outubro deste ano mais de 3 milhões de meticais. Falando no programa Expresso da Manhã desta terça-feira, o investigador do Centro de Integridade Pública, Baltasar Fael, diz que a investigação a Diogo pode constituir um caminho para a credibilização do sistema da administração da justiça. No caso de Vitória Diogo vir a ser sancionada pelo tribunal, é claro que ela deve indemnizar o Estado naquele valor com que, de alguma forma, ela extrapolou o previsto nas normas. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, estamos a falar, se formos em concreto ao crime de abuso de funções, e se a memória não me traiçoa, numa pena de até 2 anos de prisão, que pode ser convertida em multa pelo tribunal. Vitória Diogo procurar saber o que lhe levou a que, de alguma forma, aceitasse que, de ânimo leve, fosse paga uma residência, sabendo que estava muito acima daquilo que são os valores permitidos. Ademais, Fael entende que, caso Vitória Diogo seja acusada no processo, deverá ser afastada do cargo que ocupa para evitar interferência. Na minha opinião, Vitória Diogo, se vir a ser acusada com indícios fortes
ou mesmo até pronunciada, neste caso, deve ser afastada do exercício do cargo, porque aquilo que tem que é o histórico deste tipo de situações envolvendo este tipo de figuras do Estado, conduz-nos já, de fato, a dizer que existe uma linha neste sentido. Vitória Diogo residiu na referida casa de janeiro a outubro do ano em curso e o Estado pagou mais de 3 milhões de meticais em virtude de Raimundo Diomba ter recusado abandonar a casa protocolar inicialmente. O Instituto Nacional da Saúde diz que resultados da pesquisa da vacina para a prevenção do HIV/SIDA no país são motivadores, porém a instituição não avança a data para a utilização. Desde que o HIV eclodiu no mundo, vários foram os estudos feitos com vista a encontrar uma possível cura para a doença. Como forma de dar seguimento a estes estudos, o Instituto Nacional de Saúde anunciou que já há avanços significativos para uma possível vacina de prevenção do HIV no país. Para prevenir, isto é, para pessoas que não estivessem infectadas, para prevenir que elas venham a ficar infectadas. Mas é importante frisar que não existe uma vacina, o que estão a ser feitos são estudos que pretendem avaliar se é possível um dia nós virmos a ter uma candidata à vacina. O estudo em causa baseia-se em uma possível vacina que foi testada em 2009 na Tailândia e que alcançou bons resultados na prevenção da doença. Segundo a médica investigadora Patrícia Range, na cidade de Maputo já foram testadas 26 mulheres que mostraram resultados satisfatórios. Particularmente na cidade de Maputo foram incluídas 26 mulheres. Estas mulheres receberam este anticorpo por via endovenosa e utilizamos esta máquina que está aqui. E estas mulheres receberam este anticorpo 10 vezes num período de 20 meses. Inicialmente nós estávamos na fase preliminar e começamos a realizar a primeira e a segunda fase. As mesmas terminaram e demonstraram que aquele produto era seguro e que ele produziu até certo ponto uma resposta imunista. Levou-nos a que nós pudéssemos avançar e pudéssemos fazer estudos em maior escala. E mesmo com os resultados positivos, ainda não se tem uma data prevista para a possível distribuição da vacina. Na sequência, Range anunciou que decorre desde 2018 um estudo de prevenção de vários tipos de HIV. Que pretende prevenir várias tipos de HIV. Portanto, nós temos vários tipos de HIV em diferentes partes do mundo e esta vacina pretende prevenir diferentes tipos de HIV. De acordo com a ONU-SIDA, 8 milhões de pessoas vivem com HIV-SIDA em todo o mundo e só em 2019, 1,7 milhão foram infectadas pelo vírus e 690 mil morreram de doenças relacionadas à pandemia. Margaret Keenan, uma mulher de 90 anos, tornou-se esta terça-feira a primeira pessoa a receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19 no Reino Unido. Keenan recebeu a vacina no Hospital de Coventry, no centro de Inglaterra, nas primeiras horas desta terça-feira, uma semana antes de completar 91 anos. Por ser a primeira, o momento foi acompanhado em direto na televisão. O Reino Unido iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19, sendo o primeiro país ocidental a iniciar o processo. Os primeiros grupos que vão receber a vacina serão as pessoas mais vulneráveis e com mais de 80 anos, bem como os funcionários de lares e residências séniores e do Serviço de Saúde Público Britânico. As especificidades da vacina Pfizer, que necessita de uma conservação a 70 graus negativos, representam um desafio logístico, salientaram as autoridades de saúde britânicas, que indicaram que as doses têm que ser transportadas por uma empresa especializada e que o respectivo deslocamento demora várias horas. O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses de vacina, o que permite proteger 20 milhões de pessoas,
uma vez que esta vacina se administra com 2 doses. Numa primeira fase, estarão disponíveis 800.000 doses no Reino Unido. O setor da saúde registra mais de 2.000 casos de malária, a doença que foi, portanto, registada nos primeiros 9 meses do ano em curso. Os dados representam uma redução em 17% comparativamente a igual período do ano passado. Só nos primeiros 9 meses do ano em curso, a província notificou 2.117.546, 5 dizia, contra 261.765 de igual período do ano passado, o que representa uma redução geral de 17%. Almeida Guilume falava à margem da distribuição massiva de rede mosquiteira e fez saber ainda que o governo irá oferecer mais de 1.000 unidades em 14 distritos da província de Gaza, com vista a combater o mosquito. Para a distribuição de cerca de 887.672 redes mosquiteiras, dizia, abrangindo cerca de 399.455 mil agregados familiares em todos os 14 distritos da nossa província de Gaza. Na ocasião, a diretora provincial da Saúde, Molasso Simango, apelou aos beneficiários para fazer o uso correto das redes mosquiteiras. Garantir que os nossos agregados familiares, para cada rede mosquiteira, 2 pessoas estejam abrangidas ou que sejam capazes de usar a rede, e esperamos também a colaboração da nossa população no sentido de não usarem a rede para outros fins como pesca, como tapar celeiros, como outras coisas que a gente vê que vão acontecendo da má utilização da rede. Esta beneficiária, Célia Mula, residente de Chicumbane, promete jus ao repto do setor da saúde. Vamos usar corretamente as redes, não usamos as redes para hortícolas e outras coisas, para pescas e mais. Apenas para usarmos quando estivermos a dormir. Temos que pôr numa sombra antes de usar a rede. Sim. A Direção Provincial da Saúde em Gaza iniciou a distribuição de redes mosquiteiras esta segunda-feira, com duração de 2 semanas, e o processo conta com o apoio de parceiro internacional baseado em Moçambique. Autoridades penalizam estabelecimentos comerciais por incumprimento de medidas de prevenção da doença e promoção da prostituição infantil em Xai-Xai. Não é assunto de hoje, é assunto permanente e frequente. Dá para notar que ali são jovens que não são da mesma família. São jovens namorados que se juntaram, ainda por cima alguns deles crianças, distanciadas uma da outra. Sim. Onde está o distanciamento ali? Porque é a única mesa. O senhor tem que entender que aquela é a única mesa. Sim, é a única mesa. Sim. Então era necessário ligar sei lá quantas mesas, mas pelo menos... É a única família. Qual é a única família ali? Podemos ir lá com as câmeras. Encontramos? Nós já fizemos o nosso trabalho. Encontramos pessoas aqui, os beijos aqui, abraços. Não, senhor, não é proibido beijar aqui. Aqui não é proibido beijar. É isso que está a defender? Não é proibido beijar. Não estou a defender, mas não é proibido. Podemos ter os beijos deles? Falando desta ação, o delegado da INAE, Gabriel Estevan Chongo, disse que as autoridades governamentais estão preocupadas com a proliferação de casos de prostíbulo envolvendo menores de idade. Recebemos algumas denúncias ao longo da semana e nós precisávamos de ver em loco se efetivamente estava a acontecer aquilo que os denunciantes disseram. Entretanto, em algum momento ficamos surpreendidos quando encontramos unidades econômicas que têm horários que vão até às 0, porque alguns horários de trabalho foram passados recentemente. Encontramos casa de pasto que tinha menores de idade a consumirem bebidas alcoólicas. Aí há vários crimes que nós encontramos no meio disso. É a promoção da prostituição infantil. Estavam ali jovens, abraços e beijos e outras coisas que nem dá para descrever. Sentimos nós, trabalhamos com o agente econômico,
para que evite situações semelhantes, deixamos recomendações, ainda por cima notificamos para a delegação para conversarmos com o proprietário da unidade econômica frente a frente, de tal forma que mude do comportamento. Chongo revelou que muitos prevaricadores têm oferecido resistência para não serem responsabilizados. A arrogância e agressividade dos agentes econômicos não faltam, inclusive até dos próprios clientes. A equipe multissetorial do governo, nomeadamente INAI, PRM, Polícia Municipal, promete continuar a endurecer ações de fiscalização, sobretudo no contexto da aproximação do Natal e do fim do ano. A Cernic tem sob custódia na cidade da Beira um motorista, jardineiro e técnico administrativo indiciados no roubo de adubo e falsificação de atestados médicos. Já lá vão anos que estes dois cidadãos vinculados ao Estado falsificam atestados e diagnósticos médicos. Para o efeito, criaram condições para terem acesso a estes carimbos, para além de imitarem a assinatura de quem é de direito. Os mesmos não confirmam e nem desmentem as acusações. Diga. Estás acusado de falsificar atestados. Falsificaste-os ou não? O silêncio quer significar sim? O silêncio dominou a entrevista porque, de acordo com uma fonte anônima, o advogado instruiu-os para que não falassem à imprensa, mas o Cernic, Serviço Nacional de Investigação Criminal, assegurou que os mesmos foram encontrados esta segunda-feira em flagrante delito. A neutralização foi mediante um trabalho de investigação operativo feito pelo Cernic, que culminou com a detenção dos mesmos. A detenção destes foi possível mercê à denúncia popular. Segundo eles, receberam uma chamada de um cidadão que queria os seus serviços. E eles foram atender o tal cidadão. Daí tivemos o Cernic teve uma denúncia. O tal cidadão ligou para o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Os colegas foram lá e foi possível a sua neutralização. Ainda esta semana, o Cernic deteve um automobilista surpreendido com meia tonelada de fertilizantes que roubara na empresa onde ganha pão de cada dia. Pôs-se em fuga até ao distrito de Nhamatanda. Sendo assim, o Cernic fez o seu trabalho, que culminou com a detenção do mesmo. O Cernic foi até o local onde estavam sendo armazenados os fertilizantes e foi possível localizar e neutralizar o motorista. De acordo com o porta-voz daquele Serviço de Investigação Criminal em Lourdes Cuchama, diligências estão em curso para a captura de seus comparsas ainda ontem. Criminosos introduziram-se numa residência, encontraram um casal a dormir, roubaram diversos bens e de seguida tiraram as alianças do casal no dedo das vítimas e também roubaram os brincos de uma menor sem sequer que ninguém percebesse. Foi um assalto misterioso que aconteceu na madrugada da última sexta-feira no bairro Ulanibé, município de Maputo. Este casal foi surpreendido por indivíduos desconhecidos que, sem arrombar a porta, introduziram-se no quarto e subtraíram um valor de 7.000 meticais, 2 telefones celulares e alguns eletrodomésticos. A pessoa entrou por esta porta com chave, creio eu, quero acreditar, porque essa porta não sofreu nenhum arrombamento, nem um arranhão. Quando eu procuro os telefones, que eram muito mais para certificar a hora, não encontrei. De seguida eu vi, tem um sítio onde eu costumo colocar o dízimo quando eu volto. Eu vi que o dízimo não tinha. Acho que fomos roubados. É como se ele tivesse entrado mesmo em casa dele. As alianças nos dedos das vítimas e brincos nas orelhas da criança foram tirados enquanto a família dormia e ninguém despertou. Facto que constitui um mistério neste crime. Levou a aliança, tirou minha aliança, nem me apercebi, tocou no bebê e veja que o bebê sempre desperta para chupar, mas naquela madrugada o bebê não despertou.
E essa menina, quando alguém lhe toca, ela desperta na hora. Conseguiu lhe tirar brincos. Então, a pessoa foi. Mas o sono profundo não justifica que a pessoa não esteja impedida de ouvir qualquer movimento. Uma das vizinhas testemunha que tentou sem sucesso seguir as pegadas dos supostos criminosos. E procuramos saber como é que aconteceu. Ela disse que não sabia como é que aconteceu. Então, pelo visto, eu, meu tio e meu irmão saímos à procura da pessoa. Não encontramos. O roubo trouxe prejuízos aos chefes da família e pedem a devolução de documentos. A única coisa que eu quero neste momento é reaver os documentos. Estamos a falar de BI, estamos a falar de carteira de condução, estamos a falar do livrete. Eu não estou a trabalhar devido à falta desses documentos. O carro está parado e eu também estou impossibilitado de fazer qualquer coisa, até porque eu vivo disto, eu sou motorista. São imagens de Valdo Massinga, Filipe Muyanga, TV Sucesso. 3 funcionários defraudam o Estado em 16 milhões de meticais e arriscam ser condenados a 8 anos de prisão. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Sofala afirma que a tripla contava com a parceria de 2 comparsas de uma empresa privada não revelada, por sinal representante dos falsos trabalhadores, que tinha como objetivo adquirir o direito à residência por trabalho para os referidos pouco mais de 500 estrangeiros. Usando o sistema informático Simigra, estes usavam os números de atestados que já existiam nesse sistema e, com isto, induziam em erro o próprio diretor que assinava, autorizava, sem saber que estes estavam a usar números que já existiam e, portanto, estes atestados eram falsos, ou seja, atestavam falsos, porque estes nem sequer eram trabalhadores. E com isto conseguiam dir. O procurador Anastácio Matinhe assegura que o quinteto concedeu este ano 177 atestados de trabalho ao igual número de estrangeiros, ao passo que no ano passado emitiram 361. Estamos a falar de 538 cidadãos estrangeiros obtiveram o DIR e estão em situação ilegal em Moçambique. Os mesmos são difíceis de identificar para o seu repatriamento porque usam falsa identidade, daí que a província alberga cidadãos estranhos e perdeu somas avultados em dinheiro. Em termos de valores que deviam ter dado entrada nestes processos todos, estamos a falar de cerca de 16 milhões e 678 mil meticais. Com estas ações, os funcionários públicos cometeram os crimes de abuso de cargo ou função e o crime de falsificação de documentos. E, pelo abuso de cargo ou função, podem incorrer uma pena de até 2 anos. Pelo crime de falsificação de documentos, é uma pena que parte de 2 a 8 anos de prisão. Aos indiciados, pesam-lhes ainda o crime de fraude, punível por lei com uma pena de até 1 ano. O crime de fraude é pelo fato de terem induzido o superior hierárquico, neste caso o diretor provincial, em erro para que ele autorizasse. Por conta disso, o processo vai a tribunal para julgamento, devendo 2 dos 5 integrantes do grupo responder em liberdade. O Serviço de Investigação Criminal em Manica apreende 3 viaturas roubadas na cidade de Maputo e alveja suspeitos. Na província de Manica, nos últimos meses, várias são as viaturas que têm sido apreendidas, supostamente roubadas na cidade de Maputo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Manica apreendeu 3 viaturas, uma na cidade de Chimoio e 2 na cidade de Manica. Este jovem disse que o seu falecido pai é que adquiriu a viatura, mas sobre o processo de licenciamento não soube como foi tratado. Não, nunca procurei saber. Até hoje, quando apareceu alguém a dizer que o vosso carro tem a mesma matrícula com o nosso, então o vosso tem que parar e meu também vou mandar parar para primeiro resolvermos essa questão para os carros voltarem a circular. O porta-voz do Cernic em Manica, Medi Bulacho, disse que está-se a trabalhar junto com outras instituições no sentido de apurar a veracidade dos documentos para a posterior devolução dos meios aos legítimos proprietários. Trabalhos de inteligência continuam no sentido de identificar outras viaturas com essas características viciadas e poder-se apurar as outras viaturas roubadas
E referir que o trabalho continua, a operação Volta para Casa continua e iremos identificar as outras viaturas roubadas nas outras províncias para a posterior serem apreendidas e sendo feitas as suas respectivas devoluções. Um dos indiciados foi alvejado e encontra-se a receber cuidados médicos intensivos no Hospital Provincial de Chimoio. Estamos de volta ao jornal principal. Devido às chuvas que têm vindo a cair na cidade de Sofala, matam 5 pessoas, aliás, na cidade de Tete. Trata-se de 4 óbitos registrados no distrito de Xangara e 1 na cidade de Tete, resultantes das chuvas fortes acompanhadas de trovoadas que fustigam um pouco pela província central de Tete desde a semana finda. Um balanço preliminar dos estragos provocados pelas enxurradas apontam 237 casas foram destruídas parcialmente nos distritos de Moatize, Xangara e alguns bairros da cidade de Tete. Os dados foram revelados pelo porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades INGC em Tete, Alex Ângelo, que falava numa entrevista exclusiva à TV Sucesso face às chuvas que têm vindo a cair nesta parcela do país. E das ocorrências que nós tivemos a nível de outras províncias, de outros distritos, quer dizer, distrito de Xangara, tivemos 4 óbitos e 1 ferido e uma casa queimada, isto por descargas elétricas. E aqui na província de Tete também tivemos o mesmo número, mas sim tivemos 1 óbito. Para o distrito de Moatize, tivemos 140 casas, das quais 120 foram destruídas parcialmente e 20 na sua totalidade. Noutro desenvolvimento, Ângelo disse que as famílias afetadas já começaram a ser assistidas por equipas multissetoriais. Para as famílias que perderam as suas casas, assim, já tiveram assistência alimentar e o governo do distrito, juntamente com o INGC, estão a sensibilizar a população de modo a reconstruir as suas casas e voltarem à sua normalidade. O porta-voz do INGC apela às famílias de zonas de risco ou simplesmente em situações de vulnerabilidade, sendo urgente a sua retirada para as áreas consideradas seguras. Para os que vivem nas zonas de risco, apelamos de modo que essas pessoas se retirem, porque já começaram a fazer as chuvas, daqui a pouco pode acontecer que Caurabaça pode vir abrir suas comportas e isto poderá trazer alguns problemas para a nossa população em termos humanos, assim como danos morais. Lembra-se que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, em Tete, junto com as equipas multissetoriais, continuam a monitorar áreas afetadas, o que pode alterar o cenário nos próximos dias. A província de Cabo Delgado já pronta para a passagem da quadra festiva. O setor da indústria e comércio daquela província assegura que está tudo a posto para o abastecimento de produtos básicos e de primeira necessidade aos consumidores. O setor da indústria e comércio assegura que está tudo a posto para o abastecimento de produtos básicos e de primeira necessidade nos centros comerciais para garantir a passagem da quadra festiva. Moacif Francisco, diretor da Indústria e Comércio, avançou na manhã desta segunda-feira que manteve um encontro com os agentes econômicos baseados neste ponto do país, onde destacou a necessidade de se garantir a abastança destes produtos como forma de responder a este período de maior procura. Este ano a quadra festiva é solidária, tendo em conta a situação que a província enfrenta. E, portanto, vamos fazer o nosso trabalho para assegurar o abastecimento ao mercado e estamos a monitorar o nível de disponibilidade de produtos e o nível de preços. Por ocasião da passagem da quadra festiva, Moacif Francisco apela aos retalhistas a evitarem situações de oportunismo na especulação de preços em solidariedade aos deslocados dos ataques terroristas e a garantirem a existência de produtos de qualidade antes e depois deste período. Ativamos a Comissão Multissetorial Provincial de Preparação da Quadra Festiva, ativamos também o piquete da quadra festiva e estamos a monitorar o nível de disponibilidade de produtos e o nível de preços. A qualidade dos produtos disponíveis no mercado, o nível de preços
que seja o mais favorável possível às populações que neste momento encontram-se na província, sobretudo as populações deslocadas. O diretor daquela instituição pede a cooperação de todos os intervenientes para a passagem condigna da quadra festiva. Baixo fluxo de clientes leva ao abandono de mercados na cidade de Pemba. Vendedores abandonam alguns mercados na cidade de Pemba, alegando a falta de clientes nos locais reservados pelo município para as trocas comerciais. Entrevistados pela nossa reportagem, alegam que esta situação deve-se à falta de fiscalização por parte do município, pois alguns comerciantes fazem o seu negócio em lugares impróprios, fora dos mercados. O abandono do mercado de Cariacó está a nos prejudicar muito, porque já não há movimento. Clientes não aparecem, mesmo uma pessoa tentando trazer produtos aqui já não saem. Que leva a não termos clientes. Temos muitos mercados aqui no redor do bairro do Cariacó. Temos aqui no Embondeiro. Toda a gente que vendia aqui abandonou para lá. Sim, confirmo, é verdade. Isso o problema é com o Conselho Municipal. Eu comecei a falar, eu tenho que voltar para o mercado de Cariacó, mas isso não acontece. Continua mesmo o mercado de Embondeiro. Todo gentiano costuma concorrer na estrada. Bancas totalmente vazias e pouca circulação de consumidores é o cenário que caracteriza o abandono do mercado municipal de Cariacó. Verdade que deixa vendedores daquele mercado agastados. A título de exemplo da dona Fátima Niewa, vendedora de comida, relata o seu dia a dia. Nem sei para dizer, só que estou a ver as pessoas abandonar de um lado para outro, outros estão em Bondeiro, outros estão em Gingone. O mercado está assim. O movimento está muito fraco, como essa pessoa que está aí a comer. De cada dia pode ser 3 ou 4 pessoas. É um negócio muito fraco. Face a esta situação, vendedores daquele mercado pedem apoio ao município. O nosso Conselho Municipal da cidade de Pemba deve já aconselhar os comerciantes que estão a abandonar o mercado, que estão a vender nas ruas, para poderem estar conosco aqui para o mercado melhorar. O governo pode mandar aquelas pessoas que estão em Gingone para virem voltar do mercado. E ali é um sítio muito impróprio, é que ali há coisa, residência e só das pessoas no mercado. Aqui não é um sítio impróprio. Este é um exemplo do que se vive em outros mercados baseados na cidade de Pemba. Empresários instam jovens a engajarem-se cada vez mais no empreendedorismo, focando-se mais no mercado interno para maior produção do seu trabalho. O desafio foi lançado esta terça-feira durante a 8ª Conferência Nacional do Empreendedorismo. Enquanto nós estivermos muito abertos para os mercados externos, para as indústrias externas, nosso país sempre vai ter uma baixa capacidade de produção. Se nós quisermos criar mais ligações empresariais entre jovens, fazer com que os jovens abracem, por exemplo, a questão da agricultura no país, nós temos que certamente limitar a importação de certos produtos que vêm de fora. Enquanto nós não tivermos políticas que abracem as pequenas e médias empresas e façam com que as pequenas e médias empresas consigam desenvolver num período de 2, 3, 4 anos, nós sempre vamos colocar um entrave em frente do empreendedor. Há falta, efetivamente, de oportunidades, mas as oportunidades não são só financeiras, não é? Há falta do mercado que é o mercado moçambicano ainda se está a desenvolver, não é? É um mercado que ainda é bastante fechado. Tem de haver mais incentivos ao empreendedorismo. Nunca desistir e ter a noção que há risco, mas que se calhar se conseguirá com certeza chegar a concretizar essa ideia. A gestão do negócio é fundamental, porque se nós não somos disciplinados na gestão, a probabilidade de cairmos e não conseguirmos desenvolver o nosso negócio é maior. A questão da disciplina empreendedora, a questão da disciplina financeira, a questão da disciplina em gestão e a forma como lida com os seus colaboradores, os seus próximos, isso é que faz com que qualquer empresa tenha os seus indicadores, ou pode crescer assim como pode não crescer. Sempre haverá falta de oportunidades. Nós sempre teremos esta comunicação. O importante é que nós tenhamos força e tenhamos foco
para criar as oportunidades. O representante da Associação dos Empresários Promotores de Eventos e Espetáculos, o Roberto Isaías, estima que 90% dos associados foram afetados pelos impactos da Covid-19 no país. Após a eclosão da Covid-19, diversos setores foram afetados pelos efeitos da doença. Tal foi o caso do setor da cultura, que até o momento ressente-se dos impactos da doença. O impacto é devastador. Não tenho números, dados, não há nenhum estudo feito, mas pelo aquilo que eu tenho dos meus associados, 90% das empresas estão paradas a nível nacional. Imagina quantas pessoas que ficaram desempregadas, apesar de que a maior parte das pessoas que trabalham na indústria dos eventos são eventuais. Mas é uma cadeia de valores todas que foi afetada, desde os protocolos, técnicos de som, músicos, produtores, assistentes de produtores, managers. Isto afetou realmente de forma devastadora a nossa indústria. Os empresários promotores de eventos e espetáculos lamentam o fato de não terem sido contemplados no Fundo de Apoio a Pequenas e Médias Empresas. Muita pena não termos tido também apoio, um subsídio do governo, como aconteceu, por exemplo, com as pequenas e médias empresas, da quais nós fazemos parte, o Fundo de BNI, que é a reclamação que eu tive de alguns colegas, as empresas de eventos não estão capacitadas para aderir àquele fundo por causa das exigências. Há empresas, por exemplo, que fazem um festival para o ano, fazem um evento, tipo o Festival Let's Go, e os requisitos que os bancos, a banca comercial pede, são aqueles balancetes, são aqueles rendimentos mensais. Então, eu acho que devia haver um fundo simbólico. Por seu turno, o diretor nacional das indústrias criativas, Emanuel Dionísio, diz que a instituição tem apoiado os artistas através de programas específicos. Não é fácil apoiar, nós dependemos, a maior parte dos nossos apoios nos são canalizados pelas organizações. Os poucos apoios que nós damos não são a título individual, são apoios, sabem muito bem que o Ministério tem o Fundo de Apoio Artístico e Cultural, que tem mecanismos apropriados para que o artista submeta e tenha este apoio. A título de exemplo, o Ministério da Cultura e Turismo refere que desde 2014 a instituição apoiou em diversas áreas cerca de 500 artistas. Eu vou fazer um intervalo de 2014 a 2020, tivemos cerca de 500 e tal petições. Das 500 e tal petições, 246 tiveram apoio do Ministério da Cultura e Turismo. Nas áreas da literatura, da música, pagamento de passagens e aos artistas para irem participar em eventos internacionais, exposições. Refira-se que o diretor nacional das indústrias culturais e criativas falava esta terça-feira durante o encontro com fazedores da arte que visava colher sensibilidades sobre a campanha de mobilização para a adesão ao INSS. Está tudo dito. Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã, à mesma hora. Boa noite. Fique muito bem.